Olá, meus queridos, que a bondade do Senhor enche o seu coração, ainda mais nessa noite possamos nos envolver mais com o Senhor, Sua presença e Sua palavra, amém? Queria sugerir aos irmãos que dessa oportunidade da gente ofertar no cartão, que eu estou desde ontem querendo ofertar e não consigo, né? Já estamos no século 21, aleluia, graças a Deus. Porque às vezes se tem dificuldade até com isso, né? Tem gente que vai comprar comida para colocar na sua mesa, compra com cartão e acha isso santo. Compra remédio para curar sua família, acha isso santo. Vai na livraria, compra uma Bíblia para ler em casa, paga tudo com cartão e acha isso santo. E se ofertar na igreja com o cartão, parece que o diabo é que vai receber a oferta. Isso não é uma verdade, é só questão de você atualizar a sua vida, porque você pode dar em espécie, num cartão, em ouro, em tijolo, seja o que for. Deus não recebe a oferta, Deus cheira a nossa oferta. Por isso Davi escreve: suba o meu louvor ao Senhor, as suas narinas como sacrifício da tarde. Deus não recebe a oferta, irmão. Quem usa o dinheiro é a igreja. Deus recebe o que está no nosso coração quando nós damos a oferta. Você sabe que a oferta ela tem cheiro, porque a oferta verdadeira para Deus é a oferta que tem gratidão. A gratidão é a memória do coração. A gratidão cheira. Por isso que Jesus um dia, ele contemplou uma oferta e ele disse assim: essa oferta aqui, eu quero que ela seja escrita, e enquanto existir o evangelho na terra, vai ser falado sobre essa oferta. Quem lembra disso? Uma mulher invadiu um espaço que Jesus estava, quebrou o vaso de um perfume caríssimo e derramou aos pés deles, aos pés de Jesus, e quiseram censurar ela. Disseram: olha, esse perfume é caro, era melhor ter vendido e dado dinheiro aos pobres. Jesus disse: não, deixa, porque quem muito é perdoado, muito ama. Jesus estava falando que a gratidão que aquela mulher tinha, ela materializou a gratidão dela no perfume. Por quê? Porque a oferta tem cheiro. Deus não recebe a nossa oferta, Deus cheira a nossa gratidão que está na oferta. Por isso a oferta que a gente dá para receber alguma coisa em troca já não é gratidão, é um negócio. Isso você faz na loto, na cena, né? A gente vai lá botar o dinheiro para receber alguma coisa. Na igreja, quando a gente oferta, é resultado da nossa gratidão. Obrigado pelo amém, porque um amém essas alturas já vale muita coisa, né, meu irmão? Dependendo do assunto, um amém é um avivamento, né? Quando Deus criou a lei da semeadura, não empurra. Quando Deus criou a lei da semeadura, Deus nunca pensou na colheita. Deus criou a lei da semeadura para aperfeiçoar e santificar o semeador. Entenda uma coisa: quando Deus criou a lei da semeadura ela tem como resultado a colheita, mas ela não tem como objetivo a colheita. Quando Deus criou a lei da semeadura, Deus estava dando para e para você a oportunidade de nos tornar participante da natureza de doador que Ele tem. Quando Deus criou a lei da semeadura para mim e para você, Ele estava criando a oportunidade de fazer com que eu e você nos tornássemos generosos como Ele. A ideia da lei da semeadura é que nós nos tornemos como o doador 01 que é Ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu. O dar, que não é resultado do amor, não é oferta para Deus. Toda semeadura vai dar numa colheita, mas o objetivo dela é fazer eu e você um doador que nos assemelha a Ele, porque Ele foi o primeiro a dar. Adão,
Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, estava tudo pronto. Adão não semeava para colher, Adão colhia para semear. Você nunca vai ganhar de Deus, Ele sempre vai estar na frente. Ele deu antes de todas as coisas. Sabe por que a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber? Porque assim, vamos ser sinceros, lá no fundo, a gente fica mais contente quando recebe, quando dá. Mas quando a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, é porque quem dá está na qualidade de quem tem. Quem recebe está na qualidade de quem não tem. Você quer estar na qualidade de quem tem ou de quem não tem? Então dê. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. E quando você desenvolve essa cultura interna, aí você vai realmente conhecer o que Deus colocou, que lei é essa que Ele colocou. Por isso que Jesus diz, não é Jesus que diz, mas vamos imaginar, né, que é Ele que diz, porque a palavra é Ele. Mas Paulo escreveu que Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. Se você tem uma mentalidade de consumidor, Deus te dá pão. Se você tem uma mentalidade de provedor, Deus te dá semente. Então no mesmo lugar, Ele dá pão para o que come e semente para o que semeia. Inclusive a palavra. Tem gente que vem no culto porque gosta de comer uma boa palavra, mas vem só como consumidor. Come, enche a barriga, no outro dia esvazia. Agora tem gente que vem no culto e não recebe a palavra como pão, ele recebe como semente, aquele germina dentro dele. No outro dia ele está dando o que recebeu. A lei da semeadura, ela tem o objetivo de nos assemelhar ao doador, a natureza doadora de Deus, a natureza generosa de Deus. Amém? Já deu 2 amém. Estamos num progresso tremendo aqui nessa noite. Já estamos 2 amém. Glória a Deus. Estamos no seminário da família. E quantos estavam aqui ontem? Pode levantar a mãozinha. Vocês são teimosos, né? Tá tudo bem. Mas estávamos ontem aqui. Falamos sobre o poder da celebração. Amém? O poder da celebração. Você sabe que quando o diabo ele não consegue roubar sua conquista, ele trabalha para roubar a sua celebração. Não tem uma pessoa nessa cadeira aqui, qualquer cadeira aqui dessa noite, que não tenha testemunho de conquista. O diabo não tem problema se você tem conquista e você não tem celebração. Porque a dracma, a glória do evangelho está na celebração. Quantas pessoas aqui já tiveram aquele mês ou aqueles meses que o caderno da conta falou para você que não ia dar, a calculadora falou para você que não ia dar, a contabilidade falou para você que não ia dar e deu, e até hoje você não consegue explicar? Quem já viveu isso? Amém. Então sabe o que é isso? Isso é conquista. Mas o diabo não tem problema com isso. O problema é a gente chegar no mês, ter uma conquista dessa, um milagre desse, ao invés de a gente celebrar, a gente diz assim, ufa, que bom que não deu errado. Isso não glorifica a Deus. Porque a vida da conquista está na celebração. Já coisa terrível. Experimente. Eu gosto de futebol. Não sou de ir ao estádio, nada mais gosto. Experimente um dia, você que gosta de futebol, e assistir um jogo do seu time numa decisão, e fica no meio da torcida do time adversário, e ver o teu time fazer um gol e não poder nem reagir. É horrível. Por quê? Porque a glória está na celebração. Uma bola entrando na trave não quer dizer nada, mas o grito do gol é tudo. E por que ela foi chamar vizinhos e amigos?
Porque quando sai um gol, quando você tem uma conquista, você pula, e o primeiro que está no seu lado você beija e abraça, mesmo se é um desconhecido. Coisa terrível é você não ter amigos para celebrar. Tem muita gente rica, carregada de dinheiro, e não tem um amigo para compartilhar o dinheiro sem interesse. Sem alguém que ele possa abraçar, que esse me abraçou porque me ama, não é porque por aquilo que eu tenho. A celebração, ela é a saúde da alma. Por isso tem gente que não, porque ela é o resultado da nossa gratidão. Quem tem gratidão tem celebração. Eu lembro que a Isabel e a Sara, elas têm 4 anos e meio de diferença cada uma. E a Sara tem uma autoestima lá em cima. Já a Isabel nem tanto. A Isabel se arruma e pergunta: pai, já pergunta assim: pai, como é que eu estou, pai? Eu tenho que dizer que ela está linda. A Sara se arruma e diz: pai, estou linda ou não estou? Então a Sara nunca vai estar feia, ou ela vai estar muito linda ou linda. E quando ela entrou na escola, estava com seus 8 anos, já no 2º ano, aprendendo português. Estava naquela manobra de sair já tinha alfabetizado, agora estava tendo que aprender o português. E ela tem uma certa dificuldade com o português. A Isabel já era bem melhor. A Isabel, aos 4 anos e meio mais velha, estava ensinando ela. Daí ela disse assim: mano, isso é meio difícil, né? Aí a Isabel trouxe uma informação para ela assim: Sara, a língua portuguesa, ela é uma das mais difíceis do mundo. E a Sara disse assim: uau, que bom, Bel. A Isabel não entendeu. Como bom, minha filha, como bom, Sara. Bel, a mais difícil nós já sabemos. Depende como seu coração está. Você enxerga. A gratidão é uma lente que te vê enxergar diferente. A gratidão é a matéria-prima da adoração. E a gratidão, ela multiplica. Jesus, quando foi multiplicar os pães, ele não orou para Deus multiplicar. Ele deu graças, e quando ele deu graças, o pão multiplicou. Porque aonde tem gratidão, o pão multiplica. Mas o contrário da gratidão é a ingratidão. E a matéria-prima da ingratidão, o que é? A murmuração. Assim como a gratidão multiplica, a murmuração reduz. Por isso que a pessoa reclama do salário, o salário cada vez dá menos. Reclama do carro, o carro estraga mais. Daquilo que se murmura diminui, naquilo que se tem gratidão aumenta. É uma lei espiritual. A gratidão multiplica. Jesus deu graça. Primeiro ele deu graça e multiplicou e repartiu. É tão interessante que ele não orou para multiplicar, ele deu graça e foi repartindo. No meio da multidão, 5 pães e 2 peixinhos, o que eu faço? Eu seguro. E Jesus disse: não, meu filho, enquanto você reparte, multiplica. Isso vai multiplicando. É difícil essa lei na nossa mente, não é não? Você dividir o pouquinho que você tem e ali está a multiplicação. Ela foi multiplicando enquanto se repartia. Só quem é grato faz isso. Glória a Deus. Eu quero agradecer aquela irmã, e tem, eu acho que outra irmã junto, que põe um cafezinho ali atrás para mim. Irmãos, não tenha inveja não, deixa o espírito da inveja te pegar agora não, mas ela faz um cafezinho aqui, uma delícia, maravilhoso, muito obrigado. Uma irmã que me deu 2 canetas, uma para mim, uma para Lulu, muito obrigado também. E eu esqueci o nome o Kleber. Eu queria agradecer e pedir perdão para o Kleber, porque o Kleber Eber, isso. Quero agradecer ele pelo almoço que ele me deu e pedir perdão, porque ele me ofereceu um almoço maravilhoso hoje, e ainda ganhei dele no sinuca e no ping-pong, irmão. Estou com peso de culpa até agora, irmão. Você me perdoa? Na frente do genro ainda tudo. Eu acho que me perdoa, meu irmão.
Meu amigo João Cláudio, Cibele, são mais do que amigos, são minha família, pastores do Mevan de Goiânia. Irmão, quando você descobre a proteção que tem no corpo, deixa eu dizer uma coisa para você: o sangue corre no corpo. Se você cortar um dedo, atorar um dedo, você vai olhar para aquele dedo perfeito, não tem nada, não tem doença, não tem arranhão, nada. No outro dia ele vai estar podre, porque ele não está no corpo. Mas ele pode estar mutilado. Se ele está no corpo, tem recuperação para ele. Por quê? Porque o sangue corre no corpo. A proteção que está no corpo. Todo um homem e toda mulher de Deus, eu tenho que falar sobre família, né? Vou me esforçar. Todo homem e toda mulher de Deus precisa ter no mínimo uma pessoa como um dreno na vida dele. Sabe um dreno? Quando você faz uma cirurgia, se alguém faz uma cirurgia, você vai visitar a pessoa no hospital no outro dia. Se é uma cirurgia interna mesmo, algo aqui, essa parte mais complicada, você vai ver que vai ter uma mangueirinha assim e uma bolsa de dreno. Ali sai o sangue coagulado, as impurezas, os restos daquela cirurgia. E você, sendo um mero amigo, a pessoa que vai visitar, quando você olha para aquela bolsa de dreno preta, você pensa assim: meu Deus, está podre essa pessoa, não passa de hoje à noite. Já o médico chega, olha para a bolsa de dreno: opa, você está indo bem, parabéns. Por quê? Porque para quem não entende, uma confissão das coisas ruins dentro da gente é sinal de saúde. Para quem entende, isso é sinal de saúde. Para quem não entende, é sinal de doença. E quando se tem essa cultura, sabe o que acontece? Se morre podre por dentro, porque não pode colocar para fora o ruim que está dentro de si. Todo homem, toda mulher precisa ter um dreno. Só que esse dreno nunca vai poder ser alguém que está na sua altura ou abaixo de você. Sempre vai ser alguém que vai precisar estar mais amaturado que você na fé. Porque quando ele vê aquele ruim saindo, ele não vai julgar você pelo que está saindo. Ele vai entender que se está saindo ruim porque você está sendo curado. Agora, se você não tiver um dreno correto, uma hora você vai drenar onde não deve. Uma hora você vai drenar onde não deve. E o corpo sempre vai te oferecer um dreno, se você entender a função do corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala na ceia, ele diz: quem não discerne o corpo, não é o pão, irmão, quem não discerne o corpo, come indignamente. O discernimento do cálice, ele vai dizer para você até onde você está disposto a ir com Jesus. Mas o discernimento do corpo vai dizer para você até onde você está disposto a ir com o seu irmão. Há uma proteção no corpo. Bem-aventurado aquele que compreende isso. Não guarde aquilo que te maltrata, aquilo que te mata. Ache alguém capaz de receber esse dreno. A hemorragia externa assusta, mas não mata. A hemorragia interna parece que você não tem nada, mas essa mata. Se você não tem um lugar para drenar, você morre. É por isso que da cada 10 pessoas que dão infarto, 9 é homem. Por quê? Porque a mulher debaixo de pressão ela fala, e o homem debaixo de pressão ele cala. Tem dificuldade de se abrir. Tem dificuldade. Vou falar uma coisa para você, irmãos.
Eu tenho conferência que eu prego, que eu me sinto um leão. Às vezes eu estou pregando domingo à noite, eu chego a pensar se eu não sou um dos membros da Liga da Justiça. Quem sabe, né? Um Homem-Aranha, ou alguma coisa que deve um empoderamento do céu. Aí tem segunda-feira que eu não quero levantar da cama. Eu digo, Deus, cadê aquele homem de ontem à noite? Aquele super-homem espiritual. Tem dia que eu não quero sair da cama. Nesse dia é o dia que eu preciso do corpo, porque esse dia me humaniza. Esse dia me ensina que a unção externa que vem sobre mim para me pregar, essa não me protege. O que me protege é a unção interna que eu cultivo. A unção que você recebe para edificar o outro não te protege. A unção que te protege é aquela que você cultiva dentro de você. E essa é outra que vai te ajudar. No outro dia, eu preciso de alguém. Ó Senhor, obrigado, porque isso me humaniza. Isso me coloca num lugar. É a hora que a gente é convidado. Tem que entrar numa humildade que a gente não quer entrar. É a hora que não tem gente que tem que pedir ajuda no outro dia. Dá vergonha que às vezes tem que pedir ajuda para quem me ouviu pregar no domingo à noite. Sob o risco da pessoa dizer, fala com aquele cara de domingo à noite que ele te resolve. Eu digo, era eu. Eu digo, ai, agora. É nessa hora que você é chamado a exercitar a lei da humildade. Sabe qual é o maior exercício da humildade? Prático. Quando você for tentado a esconder, mostre. Quando você for tentado a mostrar, esconda. Isso é um exercício de humildade. Quando você for tentado a mostrar, esconda. Quando você for tentado a esconder, mostre. Sabe, a gente é sempre tentado a mostrar o bonito e esconder o feio, não é verdade? Quem aqui, qual a esposa aqui, que ao final do culto, o marido já não teve a loucura de comunicar a ela, que o pastor está indo junto, que vão comer, vão tomar um café na casa deles, que ela tem que sair correndo na frente, igual um furacão, pegando tudo que está e joga dentro de um cômodo, condena ele, condena aquele cômodo. O dia que for tentado esconder, mostre. O dia que for tentado a mostrar, esconda. Porque esse é um exercício de humildade. Amém? Eu percebo que a unção da bem-aventurança está nesse lugar. Eu acho que eu entendi. Eu estou jogando sementes aqui, irmão. Eu estou jogando sementes. Pegue aí. Eu estou jogando sementes para você. Se você receber como semente, isso se transforma numa colheita dentro de você. Se você receber só como pão, você come e fica saciado por hora, mas daqui a pouco tem fome de novo. E a gente está liberando sementes aqui. Mas eu vou pedir para você abrir. Você sabe que enquanto não se abre a Bíblia, não começou a pregar ainda. Então, se você pode olhar no relógio, a hora que eu ler o texto. Até agora não está valendo. E ninguém nem leu a Bíblia, por favor. Efésios capítulo 5. Te damos graças, Senhor. Te glorificamos pelo Teu Espírito, pela Tua bondade. Como é bom ter um tangedor aí atrás, meu irmão. Muito obrigado. Te damos graças, Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua santidade. Ó Espírito Santo.
Deus fala no trovão, Deus fala no vento, Deus fala no fogo, mas Deus também fala na brisa. Amém? Deus também fala na brisa. Então, vai recebendo aí pelo Espírito. Capítulo 5 de Efésios, no versículo 31. Vamos ler esse texto, é tão conhecido. Vamos ler ele desde o começo. Vamos, versículo 22. Vós mulheres, sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Versículo 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ou submissas ao seu marido. Eu não sei, esse tudo aqui, eu não sei se foi Deus que colocou mesmo, ou se o homem, quando foi traduzir, escrever a Bíblia, se ele não aproveitou e botou esse tudo, que eu acho que esse tudo aqui é que machuca, não é não? Eu, se eu fosse mulher, e se eu lesse que as mulheres sejam sujeitas, submissas ao seu marido, amém, mas assim também as mulheres sejam em tudo. Nesse tudo aqui é desafiador demais. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, quando eu li esse texto, essa aqui pela primeira vez, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, eu digo, Deus, aí o Senhor estabeleceu um padrão inalcançável. Inalcançável. Amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Você sabe o que é isso? Tem alguns discursos da Lulu, que quando ela começa, eu já sei o começo, meio e o fim. Eu sou tentada a deixar ela falar sozinha, mas eu tenho que amar a minha esposa como Cristo me ama. E a Bíblia diz que antes que a palavra me vem na boca, ele já sabe o que eu vou dizer, e ele para e me ouve. Eu digo, oh Deus, amar a esposa como Cristo amou a igreja não é muito, eu achei a coisa mais difícil do mundo, até ler Pedro, porque Paulo não era casado, então o Senhor conseguiu revelar algumas coisas para ele, mas tem coisas que se você não tem a experiência, né, João Cláudio, ser casado, ele não vai receber total revelação. Pedro era casado, e Pedro escreveu uma coisa que eu achei que a coisa mais difícil era, na Bíblia, era amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, Pedro diz assim, ó: coabitai com as vossas esposas com entendimento. Eu digo, o que? Tem que entender a esposa. E eu que achei que já tinha encontrado a coisa mais difícil. Não, irmão, amar a esposa é mais fácil que entender a esposa. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Um dia eu estava lendo sobre a história de José. E lendo a história de José, eu li aquela parte que os 11 feixes se dobram diante dele. Significava que os irmãos dele um dia se prostrar diante dele. Mas José teve mais um sonho, que a lua e o sol se prostravam diante dele. Significava que era um dia a própria mãe, o próprio pai se prostrar diante dele. Só que quando eu li que as luas e o sol se prostravam diante dele, significava Jacó e Isaac, e Jacó e Sara, é isso? Jacó e Rebeca, Raquel, pronto. Jacó e Raquel. Na hora o Espírito Santo já me desgarrou daquela linha de pensamento, e veio outra construção de raciocínio. E eu pensei, uau, Deus, quando quis escolher um símbolo visível, palpável no cosmos,
para simbolizar o marido e a esposa, ele trouxe ao sonho o sol e a lua. O sol é o marido, a lua é a esposa. Uau! E foi nesse dia que eu entendi um pouco o que Pedro queria dizer. E o quanto é mais fácil amar a esposa do que entender a esposa. Sabe por quê, irmãos? Sol. Quantos maridão tem aqui? Levanta a mão. Irmão, você é sol. Sol sempre é sol. Sol sempre é sol. Lua não, lua tem fases. Você entende? O sol, se o dia que ele casa, ele disser para a esposa dele que o sorvete preferido dele é o de maracujá, depois de 30 anos, sabe qual é o sorvete preferido dele? Maracujá. Agora, se ela falar para você que o sorvete preferido dela é maracujá, isso tem 24 horas de duração, meu filho. Amar a esposa é mais fácil que entender a esposa. Uma esposa na TPM é uma coisa fantástica. Às vezes a Lulu olha para mim, que eu estou assim viajando, porque o marido, né, tem aquela coisa de ficar no nada. E se ela está assim naqueles dias mais movimentado, porque quem diz que TPM não existe, eu posso falar para você que lá em casa existe. No dia da TPM me dá vontade de pegar o microfone e dizer: quem está aí? De onde você veio? Como é que você entrou nela? Dá vontade de entrevistar, não dá não, João Cláudio? Daí um dia como esse, ela olha para mim: amor, o que estás pensando? Disse: nada. Amor, o que estás pensando? Com esse silêncio assim? Nada. Tu não está pensando nada? Não, não estou pensando nada. Foi, teve um AVC? Não pensa. Como que fica? Às vezes a gente tem que inventar alguma coisa só para ficar de bem, né? Porque o homem, ele simplesmente pensa nada, sem problema. A mulher não. Bom, se o homem cala, está tranquilo, deixa ele, está de boa. Se a mulher cala, se preocupe. Tem homem que acha que quando a mulher para de falar, diz: agora ela entendeu o lugar dela em Deus. Se preocupe. Se preocupe. Porque a mulher funciona como uma bateria. Quando ela para de responder e dá sinal, cara, você pode fazer o que quiser, que teu carro não vai andar mais. Pode ter certeza. Se o homem cala, deixa. Se a mulher cala, se preocupe. Mulher debaixo de pressão fala, homem debaixo de pressão cala. É por isso que eles têm tantos litígios, porque não compreendem as suas esferas internas, logo não compreendem como se relacionar. Nós estávamos lendo a Bíblia, vamos voltar? Versículo 25: o marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, tendo-se purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, isso aqui não é um mandamento. Importa pensar, isso aqui não é um mandamento, isso aqui é uma afirmação. A Bíblia diz que o marido que ama a sua esposa ama a si. Logo, amar a esposa é uma questão de amor próprio. Por isso que uma esposa que não se sente amada não tem que orar para Deus fazer com que seu marido a ame. Ore para que
a Deus para que o seu marido se ame a si mesmo, porque a Bíblia diz que aquele que ama a esposa a si mesmo se ama, e ninguém dá aquilo que não tem. Quem está em crise com si mesmo não consegue estar em paz com ninguém. Por favor, gente, vocês não me olhem assim, eu estou ficando apavorado aqui. Aquele que ama a sua esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como Cristo também faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. E eu quero me ater ao versículo 32. Quero me ater ao versículo 32, que diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e aí. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu queria falar um pouco sobre o fundamento do matrimônio. Não faz diferença se você não é casado. Aliás, que bom se você não é. Principalmente os que ainda vão ser. Para que compreenda esse fundamento, a matriz original de Deus. Em que fundamento que Deus apoiou o matrimônio? E o apóstolo Paulo, ele traz essa revelação, ou esse entendimento, de mostrar que assim como é o marido e a esposa, assim também é Cristo e a igreja. O fundamento espiritual do matrimônio precisa estar revelado ao coração da igreja. Para quem é casado e quem vai casar, tenha um fundamento correto para construir o seu matrimônio. Porque o seu matrimônio, ele tem uma base espiritual. O matrimônio, ele já existe. Uma pessoa quando casa, ela não inicia o matrimônio. Uma pessoa quando casa, ela entra em algo que Deus já criou, o matrimônio. Existe uma matriz original. Quando Deus celebrou o primeiro matrimônio, não foi o de Adão e Eva. O primeiro matrimônio que Deus celebrou foi o de Cristo e a igreja, antes da fundação do mundo. O primeiro casamento, a matriz de um matrimônio para um homem e para uma mulher, é o casamento de Cristo e a igreja. É o que Deus quis revelar a todo tempo. Por isso que o próprio Adão e a própria Eva é Deus revelando naquele casamento terreno o casamento que Deus queria revelar, ou melhor, Deus mostrando num casamento de um homem e uma mulher, tentando revelar o casamento de Cristo e a igreja. Por isso que há uma realidade para o Adão humano e há uma realidade para o Adão profético. É uma realidade para a Eva humana e a Eva profética. Há movimentos no Espírito, na Bíblia Sagrada, que você vai ler o humano de uma forma e vai ler o espiritual de outra forma. Poderia citar muitos exemplos, mas vou citar Moisés. Moisés, quando você lê a história de Moisés, no mínimo parece que Deus foi injusto com Moisés. Por quê? Porque homens como Abraão, homens como o próprio Isaac, Davi, que erraram com Deus, que pisaram na bola com Deus e continuaram a sua história com Deus de maneira linda. Moisés, a Bíblia diz que ele foi obediente em toda a casa do Senhor. Moisés cometeu um erro, um único erro, um único dia. Deus falou para ele: fala com a rocha. Ele pegou o cajado e feriu a rocha, e aquilo foi o preço. Como preço, ele não pôde entrar na terra prometida. Quantos se lembram disso? O Deus que foi tão tolerante com tantos outros, como Moisés. Por quê? O Moisés humano,
ele não pôde entrar na terra prometida, porque ele feriu a rocha. O Moisés profético não. O Moisés profético não entrou na terra prometida. Por quê? Porque Moisés representa a lei e a entrada é por graça. Então uma realidade para o humano e é uma realidade para o profético. Há uma realidade para o Adão humano e há uma realidade para o Adão profético. Porque o Adão profético quer mostrar o Cristo, o marido Jesus. E a Eva profética quer mostrar a esposa, a igreja. Por isso que a Bíblia diz que Deus formou o primeiro homem e levou ele a um profundo sono. Quantos se lembram disso? Mas importa explicar o que é Deus levar Adão a um profundo sono. Entenda uma coisa: na Bíblia Sagrada, quando o homem está na esfera da imortalidade, na esfera da eternidade, a morte não é considerada morte. A morte é considerada um sono. Quando Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, o que ele disse? Lázaro dorme. Ele sabia que ia ressuscitar a filha de Jairo, o que ele disse? A menina dorme. E aquele que tem a Cristo já passou da morte para a vida, não morre mais. Logo a nossa morte física não é uma morte, é um sono. Vamos ser despertados pela ressurreição dos mortos. Por isso que o apóstolo Paulo, explicando sobre arrebatamento para os Tessalonicenses, o que ele vai dizer? Irmãos, acerca dos que já morreram, não quero que seja, acerca daqueles que já dormem, não quero que sejais ignorantes. Não é que dormem, eles tinham morrido. Mas na Bíblia Sagrada, deixa eu ajudar os irmãos que estão lá atrás, para não ficar com o pescoço tão doído. Na Bíblia Sagrada, quando alguém está na imortalidade, quando dorme, é porque morreu. O que eu quero dizer com isso? Quando a Bíblia diz que Deus levou Adão a um profundo sono, Deus matou Adão. Deus matou Adão. E quando Deus mata Adão, Deus rasga Adão num lado, Deus enfia a mão dentro de Adão, traz uma matéria-prima, e dessa matéria-prima ele forma a sua esposa, a Eva. Porque ele estava mostrando profeticamente a base matrimonial de Cristo e a igreja. Então ele mata Adão, e ele corta Adão, e ele sangra Adão. Por quê? Porque casamento é uma aliança de sangue. Aquele homem morreu para uma realidade e ressuscita para outra realidade. Ele não existe mais para aquela outra realidade de solteiro, porque ele foi morto e ressuscitou e ganhou vida dentro de uma aliança de sangue. E por que tira de dentro? Para ter senso de pertencimento. Porque Deus estava mostrando profeticamente a base matrimonial sobre Cristo e a igreja. Por isso que mais tarde, o último Adão, o Cristo, o Messias, ele está na cruz. E quando ele está na cruz, ele vem a falecer ali. Agora importa dizer que Jesus não morreu na cruz porque ele era um suicida que se entregou à morte. Ele não morreu na cruz porque os judeus o mataram. Ele não morreu na cruz porque os romanos o mataram. Jesus morreu na cruz porque Deus o matou. Está escrito em Isaías 53: a Deus aprouve moê-lo. Por isso que Deus fala a respeito de Abraão, e Deus chama Abraão pai da fé. Por que Abraão é chamado pai da fé? Porque Abraão estava representando a Deus. E quando Deus disse para Abraão: Abraão, mata o teu filho Isaque, Deus estava dizendo: Abraão, eu quero que você mostre na terra o que eu vou fazer com o meu filho. Por isso que quando Abraão mata Isaque pela fé, ele se torna o pai da fé. Abraão não é o pai da fé. O pai da fé jamais será o homem. O pai da fé é Deus. E como Abraão representou a Deus, ganhou esse título. Então Deus mata Jesus na cruz. Os carrascos chegam para matar, para quebrar os ossos de Jesus. Quantos lembram disso? Porque queriam acelerar o seu processo de morte. Então eles vieram quebrar os ossos de Jesus. Só que eles chegaram lá e perceberam o quê? Que Jesus já estava morto.
não precisavam quebrar os seus ossos. Então o que eles fazem? Profeticamente, o que eles fazem? Eles rasgam Jesus no lado. E com rasga Jesus no lado, o que acontece? Sai água e sai sangue. E o que é isso? Pelo sangue de Jesus e pela água da palavra, nasce de dentro dele a igreja. Por isso estamos aqui, porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Cristo e a igreja é a base matrimonial para todo casamento. Deus casou com uma nação chamada Israel. Desse casamento nasceu um filho chamado Yeshua, que Deus lhe concedeu uma esposa chamada igreja. Em Gênesis começa com um casamento, em Apocalipse vai acabar com um casamento, porque Deus inicia tudo a partir de uma aliança, tendo como base o matrimônio. É por isso que o diabo trabalha para destruir os matrimônios na igreja e no mundo. Por quê? Para que se não tenha-se mais na terra o sinalizador sobre Cristo e a igreja. É por isso que hoje os héteros não querem casar e os homos estão brigando para casar. Por quê? Porque é o diabo desconfigurando uma porta que fala sobre Cristo e a igreja. A base do seu matrimônio é Cristo e a igreja. Por isso que Deus mata Adão. E quando Deus mata Adão, Deus enfia a mão dentro de Adão. E sabe o que Deus faz? Deus forma a sua esposa. Marido, ouça-me. Entenda uma coisa. Deus, Leandro, Ele não te dá uma esposa, meu filho. Ele te dá uma mulher. A esposa, Deus vai formando dentro da mulher, com que Ele consegue tirar de dentro de você. Por isso que é difícil então falar tanto mal da mulher, porque em tese bíblica é o que Deus está conseguindo tirar de dentro de mim. Agora ouça-me. Como que um homem dá para Deus o que Deus precisa para formar dentro da sua mulher a esposa que Ele deseja? Porque está escrito que Jesus lá morreu se entregou pela sua esposa e lava ela com a lavagem da água da palavra para si mesmo entregar essa mulher. Há uma realidade que Deus pode fazer com você, que faz com que Deus forme dentro dessa mulher a esposa que você deseja. E como que isso acontece? Todas as vezes que você deixa Deus te matar, você dá a Deus o que Deus precisa para formar dentro da sua mulher a esposa que você deseja. Por isso Deus não quer te abençoar, Deus quer te matar. Matar para a tua vida humana, carnal, animal e diabólica, para gerar em você um marido no modelo de Cristo. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e aí igreja. É por isso que quando os carrascos chegaram para quebrar os ossos de Jesus, não puderam. Ele já estava morto. Já havia morto ali. Você entende? Por que não podia quebrar os ossos? Porque aquele corpo ia passar por uma ressurreição. E não há ressurreição sobre um corpo com ossos quebrados. Porque esse é o movimento do Espírito. Quando os carrascos chegam para quebrar o corpo, se o cabeça já morreu, o corpo está guardado. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Essa é a base. Esse é a base espiritual para todo o matrimônio. O que eu quero dizer com isso? Seu casamento tem muito mais a ver do que você e sua esposa. Seu matrimônio tem a missão celestial de ser na terra um evangelismo sobre Cristo e a igreja. Cada vez que esse padrão é distorcido, se distorce o padrão do evangelho sobre Cristo e a igreja. A restauração daquele vale de ossos secos, que fala basicamente da última
igreja, a última geração de igreja na face da terra. Sabe o que acontece? Antes de começar aquela restauração, o primeiro passo da restauração qual é? Que cada osso se junta ao seu. Então depois vem nervo. Então depois vem carne. Então depois vem pele. Então depois vem espírito. Mas primeiro passo, cada osso se junta ao seu osso. E na lei da primeira menção, qual é a primeira vez na Bíblia que está escrito? Ossos dos ossos. Gênesis, primeiro casamento. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Enquanto o osso do osso, ou seja, enquanto o matrimônio não for ajustado, não tem restauração para a igreja se transformar num grande exército. Ossos dos meus ossos. Você sabe o que dizer ossos dos meus ossos? Quantos jovens tem aqui? Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Sabe quando a Bíblia diz ossos dos meus ossos? Se você pegar um osso de uma mulher, raspar o osso de uma mulher, se essa mulher já teve alguns parceiros sexuais, na raspagem do osso, eles identificam quantos parceiros sexuais ela já teve. Só que isso é descoberta de quê? 10 anos? 8 anos? Está na Bíblia, desde Gênesis. Sabe quando se torna uma só carne? Pelo sangue. É uma aliança de sangue. É um sangue. Dos dois se fazem um. Você sabe se uma moça, uma moça virgem foi estuprada, e se houver 4 suspeitos, vamos pensar assim, e um só estuprou essa moça, sabe como eles descobrem? Eles vão tirar uma amostra de sangue de cada suspeito, e vão tirar 4 amostras de sangue da moça. E se o suspeito for o número 3, eles vão pegar uma amostra de sangue da moça, vão trabalhar com a amostra de sangue do suspeito número 1, mais uma dela com o número 2, mais uma dela com o número 3, mais uma dela com o número 4. O número 1, o sangue dela vai rejeitar o sangue do número 1, do número 2 e do número 4. E ele vai aceitar o sangue do número 3. Por quê? Porque ela já casou no sangue. Essas coisas a medicina tem a condição de nos mostrar agora. Mas a Bíblia, irmão, um dia tudo vai se render à palavra de Deus. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E dos dois fazem um. Como dos dois fazem um? Esse filhão aqui, sobrinho, quem está com o filho aí? Aqui, está com o filho, está aí. Está ali a filha. Você tem se pegarmos o teu sangue, vão descobrir que você tem um DNA único. Uma pessoa no mundo que já viveu ou que vive tem esse DNA. Se pegar o seu, a mesma coisa. E se pegar o sangue da filha de vocês, a mesma coisa, com uma diferença. No sangue dela vai estar denunciado o seu DNA e o seu DNA, porque vocês dois fizeram uma só carne. Ela é um em vocês dois, ou vocês dois são um nela. E quando entendemos essas coisas, vamos entendendo também a vida de Cristo e a igreja. Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. E Deus chama Adão para denunciar, para mostrar profeticamente como Cristo se revela a base matrimonial de um marido e uma esposa. Entenda uma coisa, todos nós sabemos em Gênesis. Te ajudar os homens, quando eu vejo aqueles pescoços compridos lá, eu lembro que eu estou dificultando. Quando nós olhamos em Gênesis, você vai ver que quem colocou tudo a perder foi quem? Foi Eva. Só que é interessante, está escrito em Timóteo que o homem não foi enganado. Quem foi enganado foi a esposa. Está em Timóteo, a carta de Timóteo, leia lá. Que não foi o homem enganado, e sim a esposa. Agora, se Eva foi enganado e Adão não foi enganado, por que Adão comeu do fruto proibido?
Por causa do Adão profético. Irmão, entenda uma coisa. Eva comeu do fruto proibido. E veio até Adão e disse: Adão, eis o fruto que eu comi. Eva, você comeu do fruto da morte? Sim. E agora, você sabe o que significa isso, Eva? Significa que você vai morrer. Sabe o que significa isso, Eva? Que você vai ser tirada do jardim do Éden. Sabe o que significa isso, Eva? Que nós vamos nos separar. Só tem um jeito, uma possibilidade talvez, de salvar essa situação. Eu como do fruto também e morro junto com você. E mantemos casados, mortos, mas casados. Por quê? Porque quando o homem, irmão, comeu do pecado, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós, nele, fôssemos achados justiça de Deus. Foi o que Jesus fez. Ele veio, comeu do pecado e morreu por causa do pecado. Para quê? Para que o Pai, ressuscitando a Cristo, ressuscitasse também a sua esposa, a igreja. E é por isso que nós estamos aqui, vivo em Cristo. Logo, o Adão humano, pastor Adriano, comeu por desobediência. O profético comeu por fidelidade a uma aliança. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo. E aí, deixa eu lhe dizer algo. Deus forma Adão, e Deus coloca Adão no jardim do Éden. Deus dá um ambiente para Adão, um ambiente de Deus para ele viver. Ali estava tudo pronto, ele não tinha que fazer, ele tinha que desfrutar. Um ambiente de Deus para viver um casamento. Deus não preparou um homem maravilhoso. Deus não preparou uma mulher maravilhosa. Deus preparou um ambiente para o casamento viver. E sabe qual era a relação deles ali? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Hoje, aleluia. De repente, eles perdem aquele lugar. Sabe qual era o diálogo deles? Essa mulher, essa encrenca que o Senhor foi me arrumar, essa confusão aí, essa prova. O que aconteceu? O mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo casamento. Por que não tinha a mesma relação? Porque o que determinava a relação abençoada de Adão e Eva não era nem Adão e nem Eva, mas um ambiente de Deus que eles tinham para viver. Por quê? Porque só no ambiente de Deus é que os nossos defeitos, as nossas diferenças não são um problema para nos impedir de continuar vivendo juntos. E Deus dá um ambiente para ele. E Deus diz: Adão, é interessante porque Adão nasceu fora do jardim do Éden. Deus formou Adão fora do jardim do Éden. Eva não. Eva nasceu dentro do jardim do Éden. Uau! Não foi a mulher que precisou conquistar isso. Mas outro dia a gente fala sobre isso. E Deus disse: Adão, esse jardim você vai lavrar, você vai cultuar e você vai guardar, você vai proteger. Por isso que, embora sendo a Eva que colocou tudo a perder, embora a mulher que tenha sido enganada, está escrito em Romanos que por um homem o pecado entrou no mundo. Não diz que foi por uma mulher. Porque antes do diabo entrar na serpente, ele teve que entrar no jardim. E Deus disse: guarda esse jardim. E Deus fala para ele: esse lugar você vai guardar, esse ambiente você vai guardar. Você tem autoridade sobre ele aqui. Por favor, irmãos, se você precisar ir embora por causa de horário, tenha liberdade. Mas eu vou gastar mais uns minutos aqui, amém? Existe uma lei espiritual que Deus concede a todo homem, a toda mulher, o poder de determinar a atmosfera do ambiente que você foi chamado para governar. Eu sempre conto de uma experiência minha que ela é muito visível. Eu era novo, era solteiro, trabalhava numa empresa onde tinha muitos vendedores, e nós começávamos a trabalhar 7 horas da manhã.
E desde as 7 horas da manhã era muito cheio. Porque Itajaí é o segundo porto pesqueiro do Brasil. E isso há anos atrás era muito mais forte. E era uma loja que vendia coisas para barcos do dia a dia, conserto de rede, essas coisas. Aquilo era cheio cedo já. E estava tudo bem. De repente, sempre entre 9, meia, 10 horas da manhã, o nosso patrão chegava, o dono da empresa. Não precisava todo mundo ver que ele chegou. Bastava um ver que ele chegou. E todos sabiam, sem abrir a boca. Quando o primeiro via, quando olhava o outro já percebia, o outro já percebia. Aquela tensão invadia o ambiente. Quem estava sorrindo parava de sorrir. Quem estava sendo simpático com o cliente parava de ser simpático. E eu pensava comigo, que homem poderoso é esse? O cara entrou num estacionamento, nem saiu de dentro do carro. Ele já mudou a atmosfera de todo o ambiente desse lugar enorme. Por quê? Porque Deus deu a você o poder e a autoridade de determinar a atmosfera do ambiente que você foi chamado para governar. Por isso que tem casa que a situação pode estar tranquila, a esposa está bem, as crianças estão brincando, de repente, final de tarde, sei lá, o marido chega. Quando a esposa escuta o barulho do carro chegando na garagem, ela já diz: o pai de vocês chegou. Meu Deus, as crianças já param de brincar na hora, a esposa fica tensa, o cachorro vai para debaixo da pia na hora. E a gente fica pensando, que poder que tem esse homem? Mal estacionou o carro na garagem, já mudou toda a atmosfera do ambiente. Uau! Mas deixa eu te dizer algo. Às vezes você pode ter um quadro de um dia muito difícil numa casa. Um dia que um filho amanhece doente, a esposa por causa do filho não pode trabalhar, fica em casa. O outro filho, porque o irmão está doente, não vai para a escola, então ele também briga e quer ficar em casa e acaba ficando. Agora a empresa fica ligando para a esposa porque ela não estava programada que ia faltar. Um doente, o outro incomodando. Aí ela resolve fazer uma comida aquele dia para esperar para o almoço. E por causa da empresa ligando, um doente, o outro incomodando, daqui a pouco queima o feijão. Daqui a pouco o filho quebra o negócio. Está aquele apavoro, de repente, acaba o dia. Aquele carro, o barulho do carro aproxima na garagem. E aquela mulher diz: uau, graças a Deus, o pai de vocês chegou. Não tem nada resolvido, mas um ambiente de segurança se instala naquele lugar. Não responda, não cutuque, só pense que ambiente, que atmosfera de ambiente você aciona quando você chega em casa. Deus deu autoridade, poder para você determinar a atmosfera do ambiente que você foi chamado para governar. Marido, esposa, ninguém tem o poder de estressar a sua casa como você. Não é porque você é pior, é porque você tem a autoridade que outro não tem lá dentro. E Deus deu essa autoridade desse homem, você vai governar esse ambiente. E é interessante porque Deus deu à mulher a capacidade de determinar a atmosfera desse ambiente. Irmãos, de verdade, Deus deu um poder à mulher, um poder inexplicável. A mulher tem um empoderamento. Não precisa levantar a bandeira de feminista para ter empoderamento. Isso é burrice. Porque o empoderamento da mulher está na sua sabedoria e não na sua rebeldia. A mulher sábia consegue mandar no marido e fazer ele acreditar que é ele que manda. A mulher sábia tem uma virtude que a mulher feminista acha estupideza. Porque a mulher sábia, uma das virtudes da mulher sábia é saber ser bobinha. É isso mesmo, saber ser bobinha. Isso é uma virtude da mulher sábia.
Para a mulher moderna isso é uma estupidez. Para a mulher moderna isso é uma burrice. Para a sábia é uma virtude. Sabe o que é isso, irmão? Ser bobinha. Sabe aquela coisa que você fica 2 anos falando para o seu marido fazer, tentando explicar para ele que o caminho central é esse, e parece que entra por aqui, sai por aqui. Ele parece que ele não tem noção, ele não entra, ele não... Lá um dia ele amanhece e diz assim: meu amor, sabe que eu estou pensando em fazer tal coisa desse jeito? Se você é sábio nessa hora, você diz: uau, jamais eu teria pensado nisso, meu Deus, parabéns. A mulher moderna, a feminista, ela vai dizer: seu burro, só agora que caiu a ficha? E ela perde o direito de ser ouvida da próxima vez. A mulher sábia, uma das virtudes dela é ser bobinha. Deus deu um poder para a mulher. Vou falar uma coisa para você. Não posso provar exatamente isso na Bíblia. Eu não escutei a conversa, eu imagino. Eu imagino que Deus... Eu imagino que o diabo, quando decidiu derrubar Adão, Adriana, ele ficou cirandando a vida de Adão. Porque se ele cirandou a vida de Jó, imagina de Adão. E eu acho que tinha muitas reuniões no inferno. Toda reunião no inferno era uma decepção. Era o diabo dizendo: gente, falando para os demônios, eu não consigo derrubar esse homem. O cara tem uma fidelidade com Deus que não tem base, como diz o mineiro. O que nós vamos fazer, seu diabo? Nós vamos vistoriar. 1 hora ele entrega. Lá um dia o diabo faz uma reunião animada e diz: gente, vamos derrubar o diabo, o Adão. Vamos derrubar Adão. Aí os demônios dizem: mas como, seu diabo? O senhor não falou que não conseguia? E ele disse: eu não consigo mesmo, mas eu descobri quem consegue. E quem consegue? A pessoa que tem o poder para deixar esse homem de pé, certamente terá o poder para derrubá-lo. A mulher tem um empoderamento da parte de Deus, que ela tem o poder de destruir, e ela tem o poder de derrubar. Como está escrito, a sábia edifica. A sábia edifica o quê? Um lar. Está escrito. A mulher sábia edifica o quê? O lar ou a casa. A mulher moderna edifica o quê? Uma carreira. A sábia edifica um lar. A mulher moderna edifica um ministério. A sábia edifica a casa. Eu não estou falando de uma mulher com a barriga num fogão, não. Leia as mulheres do Provérbio 31 e você vai ver que essa mulher, ela era esposa, mãe, juíza, empresária, ia lá em cima. Mas quando ela levantava, primeiro ajustava a casa. Com a casa alinhada, você pode ser a Mulher Maravilha depois. Eu sempre achei que a mulher sábia era uma, e eu pensava, a mulher tola era outra. Então a gente fazia essas coisas assim, né? Ó, fulana é sábia, fulana é tola. Mas depois de um tempo de aconselhamento, fui descobrindo que não é isso. Eu já contei a minha experiência em algum lugar, vou contar bem rápido aqui, porque esse dia selou meu entendimento sobre isso. Nós compramos um carro muito bonito, um carrão, que eu não podia comprar, mas os irmãos me ajudaram. E foi lindo, foi facinho de comprar, porque os irmãos me ajudaram para comprar. Só não era facinho depois, na hora de pagar o IPVA, trocar o pneu, essas coisas, tudo é caro. Eu digo, meu Deus, onde é que eu fui me meter? Mas eu estava andando com aquele carro. Depois de 6 anos com um carro popular, eu entrei num carro desse, meu pastor. E era mais ou menos, era inverno, junho, frio, chuva e vento. Umas 6:30 da tarde, eu entrei no carro, botei a Lulu no lado, para ela me levar na igreja, lá no Mevan. E a Belzinha, nossa filha, atrás. A Lulu ia assumir o volante, eu ia ficar, e a Belzinha ia ser levada no centro para a aula de inglês. De repente, chuva, frio, vento. Enquanto eu estou dirigindo para a igreja, eu falei assim: amor, olha que chuva, vento.
movimento, 6:30 da tarde, horário de pico. Linda, você ainda vai para o centro, no centro está pior ainda. Amor, dirige com cuidado, vai com cuidado. E de repente ela, na hora, meu irmão, ela calou. Já estava calada, mas a mulher faz um silêncio que grita dentro da gente e perturba a gente. E de repente, eu na hora, aquele silêncio dela, eu já disse: amor, o que foi? Algum problema? Ela disse: nada. Se aconteceu alguma coisa? Ela disse: nada. Ah, mas está estranha. Ela disse: 2 vozes falaram dentro de mim. Disse: 2 vozes falaram dentro de ti. O que falaram? A primeira voz disse assim: o que está acontecendo? Acha que eu não posso dirigir um carro desse só porque é um carro mais caro? Andei uns 6 anos com um carro velho, você nunca me regulou, nunca nada. Volta para aquele velho para você. Acha que eu não tenho condições de dirigir um carro desse? Vai ficar me controlando, volta para o outro. E essas alturas eu fiquei pensando: meu Deus, a outra voz. Eu já estava preocupado, porque se essa falou isso, diga, a outra é capaz de dar um tiro. E eu perguntei: e a outra voz o que falou? E ela disse: a outra voz disse assim: você está cuidando de mim, meu amor? Aquele dia eu tive a certeza que toda mulher tem dentro de si a tola e a sábio. Ela escolhe qual que ela aciona. Porque Deus deu para a mulher uma capacidade de fazer a manutenção desse ambiente. Assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O padrão para o nosso matrimônio. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu lindão. Deus inicia uma igreja a partir da sua casa. É por isso, olha, pastores, pastora, por isso que casamento de pastor, ele pode ter crise, ele não pode ser uma crise. Porque se o casamento é o padrão de Cristo e a igreja, e o casamento do pastor é quebrado, o que pensar de Cristo e aquela igreja? Por isso, pastores e líderes, o café de pastores e líderes acabou de começar. Porque aqui, se o seu casamento tiver o padrão de Cristo e a igreja, na própria igreja, o pastor pode roubar a igreja, o pastor pode entrar em adultério, pode acontecer escândalos terríveis, mas o seu filho, sua filha, ainda vai amar a Cristo e ainda vai amar a igreja, porque quem estabelece esse padrão é você dentro da sua casa para os seus filhos. É por isso, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Capítulo 19 de Mateus e capítulo 11 de Lucas, Jesus fala sobre casamento e divórcio. Ali ele está falando sobre casamento e divórcio. Leia em casa depois. É a mesma situação, só que Lucas está relatando ao modo de Lucas do que ele viu, e Mateus está relatando ao modo de Mateus do que ele viu. Tem coisa que Mateus escreveu, Lucas não escreveu. Tem coisas que Lucas escreveu, Mateus não escreveu. Mas tem uma coisa que os dois escreveram, e por mim, nas minhas primeiras leituras, podia ter ficado de fora, tanto em Mateus quanto em Lucas. Por quê? Jesus está falando sobre casamento e divórcio. Leia Mateus 19, Lucas acho que 10, 11. E de repente, tanto um quanto o outro fazem um relato. Ele está explicando sobre casamento e divórcio. De repente, eles relatam que uma criança entrou no ambiente. E como o assunto era sério, os apóstolos e os discípulos tentaram tirar. E Jesus disse: não impeça de vir a mim até de vir a minhas criancinhas, porque dela é o reino. E depois o assunto continua. E que coisa sem propósito. Jesus está explicando sobre casamento e divórcio. E eles todos os dois fazem questão de relatar que uma criança entrou ali. E eles disseram: vem cá, pastores. E eles disseram: não impeça as crianças de vir até a mim. Por quê? Essa criança entrando e saindo, eles não impeçam as crianças de vir até mim. Isso fazia parte do ensino. Ele estava ensinando sobre casamento e divórcio. Ele estava dizendo que quando há um divórcio no casamento, tanto esse homem quanto essa mulher cria impedimento para os seus filhos ir até a Cristo. Nós sabemos quanto é difícil para filhos de pais separados. Quantos impedimentos surgem?
para eles se voltarem, se reencontrar com o Senhor. Por quê? Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso, meu irmão, esposa, quando olha para esse homem, vai ter que entender que ele é o Cristo dela. E esse homem, quando olha para sua esposa, entende que ela é a sua igreja. Por isso, mulher, esteja sujeita ao seu marido como ao Senhor. E aqui está um termômetro. Quer saber o quanto ela está sujeita ao Senhor? Olha quanto está sujeita ao marido. Agora entenda, sujeição não é anulação. Entenda uma coisa, porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Sabe o que o Cristo, o marido, diz para sua esposa? Esposa, igreja, se você andar em submissão a mim, você não só vai fazer as obras que eu faço, mas fará ainda maiores. Por quê? Porque a submissão, no conceito de Cristo, é potencialização de autoridade, não é anulação. Quantos entendem o que estamos falando? Por isso, quando olhar, então o Senhor vai dizer: quer me agradar? Agrade o marido. Quer ser sujeito a mim? Seja sujeito ao marido. Quer me amar? Ame o seu marido. Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Esse homem sou eu na sua vida, diz o Senhor. Agora, por favor, não olhe para ele e se decepcione comigo. Não, olhe para ele através de mim, para você o ver como eu vejo, mesmo ele ainda não estando pronto. E aqui está a sua igreja. Por quê? Porque aqui está a escola da fidelidade. Quer aprender sobre fidelidade? Case. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus diz: quer salvar a sua vida? Perca a sua vida. Perca. Quem perder a sua vida vai salvar. Não é assim? Amém. Agora quem é casado aqui levanta a mão. Sabe o que Jesus está dizendo? Morra para a sua vida, que você vai ter a minha. Levante a mão, casado. Quem é casado aqui me responda. Você conhece um lugar que te convida mais para morrer do que o casamento? Conhece? Então fica aí, nem que seja só para ser salvo. Por quê? Porque o casamento tira de você o pior, mas te santifica, te purifica. Porque como você pode ser fiel a mim, como você pode ser fiel a uma aliança com o Senhor que você não vê, se você não vai trabalhar uma aliança que você vê? Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e aí, assim é Cristo e a igreja. Deus nos deu uma escola para aprender fidelidade a uma aliança. Um trabalha para o outro. E para ajudar isso, Deus fez uma coisa linda. Deus deu um homem totalmente diferente da mulher e a mulher totalmente diferente do homem. Irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês. Eu conheço esses dois. O pastor Adriano é apaixonado pela pastora Luciana. Essa mulher é apaixonada por ele. Mas se esse homem fosse escrever num papel uma mulher para casar, não era ela. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo a minha Lulu. Só quem convive conosco sabe. Eu sou apaixonada, minha Lulu. Só que se eu fosse escrever num papel uma mulher para me casar, não era ela. Eu sou da noite, ela é do dia. Eu sou da praia, ela é do sítio. Eu sou da cidade, ela é do sítio. Eu sou do calor do verão, ela é do frio, ela é do inverno. Irmão, ela é ao contrário de mim em tudo. Por quê? Porque a força de uma aliança está na sua diversidade. Agora, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. O que Deus colocou para manter os dois fortes é o mesmo que pode fazer os dois brigarem. Porque a força de uma equipe está na sua diversidade. E qual é o desafio de uma equipe forte? É não permitir que a diversidade se transforme em adversidade, porque deixa de ser diverso para ser adversário. Então, se souberem viver, entrei numa aliança com a minha Lulu, entendendo que a nossa diversidade é que nos faz forte. Hoje somos fortes no frio e no calor, no doce e no salgado.
Somos frios no sítio, somos fortes no sítio, somos fortes na cidade. Porque quando ele entende que a fraqueza dela, ele cobre, a fraqueza dele, ela cobre, os dois passam a ser fortes. Porque aqui está a escola do caráter de Deus sobre fidelidade a uma aliança. Esse casamento, a construção dessa aliança, não tem a ver nem com Luciana e nem com Adriano, mas por meio dela, eles progredirem na aliança com Cristo. Porque jamais aprenderão a crescer numa aliança que não vê, se não souber crescer numa aliança que vê. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Quantos estão comigo? A base do matrimônio é Cristo e a igreja. Por isso, meu filho, se você já pifou em algum momento e você está nessa construção agora, trabalhe para manter um padrão correto. Agora deixa eu dizer uma coisa. O que Jesus prometeu para nós? Qual foi o ajudador que Ele prometeu para a gente crescer na nossa aliança com Ele? Quem? O Espírito? De quem que você acha que os dois precisam? De um curso? De uma apostila? Não. Vocês precisam do Espírito Santo. Porque esses recursos estão nele. O pastor Adriano, ele já sabe que tem que perdoar a pastora Luciana. Isso ele já sabe, está na Bíblia. Só que o perdão que ele precisa dar para ela não está nele, não tem nele, ele não encontra nele. Só o Espírito Santo tem. Assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Eu acredito em evangelismo de impacto. Eu acredito em você pegar um ônibus, uma carreta, ir para a rua com teatro, com evangelismo. Mas um evangelismo de impacto numa cidade é uma cidade que tem matrimônios que revelam Cristo e a igreja. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. A aliança protege relacionamento. Relacionamento não protege aliança. Por mais que esses dois se amam, desculpa essa expressão, porque a gente já é amigo, então fica uma coisa estranha, né? Parece que está um pouco de falta de reverência. Por mais que o pastor Adriano e a pastora Luciana se amem, depois desses longos anos de casamento, é possível que já tenha existido o dia que esse homem desejou dormir fora de casa, ou essa esposa desejou dormir fora de casa, por algum tipo de pressão que não conseguiu administrar dentro do matrimônio. Mas aquela noite dormiu em casa. Dormiu em casa por quê? Porque amava o Adriano? Não dormiu em casa porque amava. Eu e você não estamos guardados porque Deus nos ama. Porque se eu e você estamos guardados porque Deus nos ama, eu vou entender que Deus não ama quem está no inferno. Deus guarda eu e você não é porque Ele nos ama, irmãos. Deus guarda eu e você porque Ele não quebra a aliança que Ele fez conosco. Porque Deus nos ama através da aliança. Aquele dia que desejou dormir fora de casa, não foi dormir fora de casa porque amava. Amar aquele dia não era o suficiente. O que fez permanecer em casa foi a aliança. Por quê? Porque a aliança protege relacionamento. Relacionamento não protege aliança. Se quiser aprender a crescer numa aliança com Deus, você que é casado, aprenda a crescer na sua aliança de matrimônio. Muito obrigado, meus pastores, porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O que eu falei sobre casamento e pastores é uma coisa que eu posso falar aqui. Eu não posso falar isso em todo lugar, porque senão eu comprometo o pastor diante da igreja. Aqui eu posso falar. Eu quero declarar em nome de Jesus que você seja você que é casado, uma referência para a sua casa sobre Cristo e a igreja. Aonde Cristo e a igreja está no casamento, se precisar de cura para o filho, tem. Se precisar de batismo no Espírito Santo, tem. Porque aonde Cristo e a igreja está aliançado, tem tudo o que Cristo prometeu para a igreja que está aliançada com ela. Você que é solteiro, se você for casar,
você já tem um padrão. Parabéns pelo seu pai, parabéns pela sua mãe, ou quem quer que seja que você admire. Mas a matriz original ainda é Cristo e a igreja. Pai, nós te damos graças por essa noite, Senhor. Nós amamos o teu nome, amamos a tua santidade. Nós sabemos que o Senhor disponibilizou essa aliança no reino do Espírito para guardar a nossa casa.